Hoje, né, nós vamos falar sobre um órgão que nasceu para que você conheça melhor os seus direitos de consumidor. E conhecer os seus direitos também faz parte de exercer a cidadania. Nós temos deveres, mas temos direito. E o Procon, hein? Você sabe todo o serviço que ele realiza? Hoje nós vamos saber, dar um beijo aqui. Tudo bem? Prazer revê-la aqui no nosso programa, Augusta. Você tá bem? Augusta Cardoso é coordenadora regional do Procon. O Procon foi fundado como, por quê, há quanto tempo já? O Procon de São Paulo, que é o pioneiro, né, no país, ele acabou de completar 43 anos. Menina, brincou já? Muito antes da existência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive. 43 anos? 43 por uma iniciativa anos. De quem, você sabe? Uma iniciativa do governo, né? Ele era ligado, era uma... enfim, era ligado à Secretaria de Justiça já, era uma coordenadoria da Secretaria de Justiça, que pretendia defender os consumidores. Lembrando que a gente vivia o tempo da inflação de 10% ao dia. Nossa, da maquininha, né? Da maquininha, o tempo dos contratos em dólar, né? O tempo do leasing, né? Então foi um momento que foi muito necessário. Foi muito complicado, porque o dólar tinha sido equiparado ao real na época, se não me engano. E aí o que acontece? A hora que dispara a inflação de novo, todos esses contratos viraram contratos impagáveis. Meu Deus. E as pessoas não tinham mais como honrar aqueles compromissos e o que era mais grave, porque compraram perdendo... ou fizeram o contrato um por um. Isso. E aí Exatamente. Deixou de ser. E o leasing fazia isso, né? Quer dizer, o leasing era e é ainda hoje, né? Porque ainda existe, é um contrato de aluguel, né? Você faz um arrendamento por um tempo, com opção de compra no final do contrato. E aí as pessoas não tinham como honrar aquilo e iam perder todos os bens. Então é neste bojo que surge a defesa do consumidor. Porque e ela as pessoas... cresceu como, desculpe, de que maneira, de que forma, em todo o Brasil? Ela nasceu em São Paulo, hoje são quantas unidades, Brasil? No Brasil, em torno de 1000 Procons, Poxa. entre Procons estaduais e municipais. E no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, nós estamos com 285 Procons. Ninguém imaginava, né, que fosse crescer tanto. Pois é. As atribuições também. Hoje o Procon é diferente de como surgiu, foi se modificando ao longo dos anos, pelas necessidades da própria sociedade? Até porque o mercado muda muito, Isso. né? Então, e o dinheiro também, exato. Né? Os planos financeiros. Então, quando eu faço uma palestra, eu costumo dizer o seguinte, né? Nós temos um artigo no Código que é muito interessante, que é o 49, que permite você devolver um produto sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Mas aí o que acontece? Naquele tempo, né, quando foi editado o Código, quer dizer, o Código é de 1990, ele é previsto em 88, na Constituição de 88, ele é aprovado em 1990 e ele entra em vigor em março de 1991. Não tinha compra pela internet. No entanto, tivemos que fazer essa discussão, por quê? Porque a compra pela internet hoje ela é muito significativa. Muito, a ponto de grandes lojas, né, e marcas fecharem suas lojas físicas para vender apenas pela internet. Cada vez mais a gente está vendo isso, né? É isso. A confiança está aumentando, mas os problemas estão diminuindo em compras pela internet? Eu acho que não. Eu acho não na que mesma não. proporção, pelo menos. Exatamente. A gente ainda tem muito problema com a venda pela internet. Então, várias modificações foram feitas, né, no decorrer dos anos. Hoje, quem precisa do Procon? O que e no que o Procon pode ajudar o consumidor? Bom, o Procon atende, né, todas as reclamações que envolvem relação de consumo. Então é importante a gente frisar isso, porque muitas vezes o consumidor bate na porta do Procon perguntando, por exemplo, se multa de trânsito pode ser resolvida no Procon. E a multa de trânsito não é uma relação de consumo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer se tem ali uma relação de consumo. Havendo a relação de consumo e havendo uma irregularidade, o Procon então passa a mediar esta relação, vai tentar através de contato com o fornecedor fazer com que aquele problema que está gerando aquele contrato seja resolvido amigavelmente. Tá certo. Agora,
tem muitos brasileiros endividados, pelo que nós estamos vendo por aí, é assustador até, né? Sim. Porque a economia não deslancha, não vai, lojas fechando. Em São Paulo, você sabe que eu fico bem preocupada, às vezes até triste, porque é uma loja que você conhecia há muitos anos. Né? Você passa, tá, aluga, se vende, fechado, 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 fechado. E grandes marcas até fechando. A gente já viveu um tempo assim, não? Vocês estão há tanto tempo no Procon e analisando tudo isso? Eu acho que algumas vezes, sim, já passamos por algumas crises. Mas parece que tá demorando tanto pra passar essa. Sempre, eu acho que a gente fica sempre com a sensação de que a atual é a mais grave. Mas é uma crise, né? A gente já viveu outras. E aí, assim, a gente percebe isso muito claramente pela questão do endividamento, né? De que forma o Procon atua nessa área? Tá. Você pode me contar daqui a pouquinho? Eu já volto, tá Claro. Bom, eu volto aqui então pra gente continuar naquela pergunta lá. Ajuda a negociar ou renegociar dívidas o Procon? A primeira coisa que o Procon faz é fazer uma orientação para os consumidores. Tá. Porque o que acontece é que as empresas elas não são obrigadas legalmente a negociar. Então, Mas não é melhor negociar do que ficar sem receber? Pois eles ficam tentando fazer com que esse juro que vai sobrecaindo aí, Aumentando. e eles ficam tentando receber um montante que muitas vezes é impagável para o consumidor. Então, a primeira orientação que a gente faz é cuidado, não busque essas empresas que te oferecem, eu vou limpar seu nome em 24 horas, não faça isso. Porque você vai assinar um contrato e vai contrair uma outra dívida. O que a gente sugere sempre é negocie você mesmo diretamente com os seus fornecedores. Tá. E um de cada vez. Porque se você negociar todos, você também não vai conseguir pagar todas as parcelas que você contratou. Agora, nós temos uma situação que o Procon age sim, intervém sim, que é na questão do superendividado. Tá. Então, quem são as pessoas consideradas superendividadas? São aquelas que não conseguem mais garantir a sua subsistência. Então, tá devendo tanto que não consegue nem Exatamente. comprar comida, é isso? Ou ela não paga o aluguel, ou porque está pagando dívida, ou ela não paga a comida, enfim. Porque hoje em dia já tem gente escolhendo. Pago a água, pago a luz. Então, eu fico devendo duas dessa, pago uma dessa, pago o Isso. telefone, pago não sei o quê, não é? Já escolhe a dívida que vai pagar. Então, E chega uma hora isso. que não vai ter escolha, não vai pagar nenhuma. Nessa situação, o Procon faz um tratamento a essa pessoa. Como? Fazendo toda uma análise de qual é a realidade dela e da família como um todo, fazendo todo um trabalho de orientação e aí sim, chamando os bancos os bancos e os credores, de um modo geral, para negociar. E aí consegue-se, sim, tirar os juros, enfim, consegue-se chegar numa situação em que o consumidor realmente consiga honrar aquele compromisso. E aí isso, então, vai ser homologado, né, através daí dos juizados de pequenas causas. Mas começa ali no Procon. Começa ali. Então, super endividados podem Sim, procurar o sim. Procon. E super endividado é isso, quando você não está conseguindo mesmo mais Exatamente. pagar nada, não está dando nem para Exatamente. comprar comida, né? E tem muita gente nessa situação, muita é muito gente. triste, mas tem muita gente. Muita Mas gente. também o Brasil tem juros compostos, né? Se você está devendo no cartão, meu Deus do céu, você fica devendo cada vez mais, cada vez mais. Se pagar o mínimo, então, você vai se afundar, não vai? Com certeza. Esses juros compostos são injustos, né? Injustos É terrível, demais é do terrível. Brasil. E a questão da educação financeira também, que também falta, não né? existe, falta. Que falta para orientar a população como utilizar adequadamente. Principalmente né? no cartão, que aquilo lá é tão fácil de passar, né? Cartão. Você vai, passa. Às vezes eles aumentam o teu limite e nem te contam. Exatamente. Aí você vai, passa, passou. E olha que quem fala com vocês já cortou com a tesoura vários cartões. Eu mesma, que eu sou meio descontrolada. Vou lá e corto com a tesoura, porque não dá. Vamos colocar as perguntas do público aí. Sandra, olá Claudete, posso reclamar no Procon assunto a respeito de companhia de água? A companhia de água transferiu a dívida do antigo dono para o meu nome. Isso é correto? Ela é de Brejo do Cruz, Paraíba. Olha, a conta de água, ela fica vinculada ao Residente? imóvel. Ao imóvel. Se a pessoa, a água era no nome de outra pessoa, é isso? Olha aqui, ó. A companhia de água transferiu a dívida do antigo proprietário para o dela, que agora é a Ela proprietária. comprou o imóvel. E Com tinha certeza. uma dívida. Bom, a dívida era vinculada ao imóvel. Ela
teoricamente, eles poderiam cobrar, sim, porque está vinculado ao imóvel. Agora, o fato é, ela tem que conversar com o antigo proprietário e, caso ela continue se sentindo lesada, procura o PROCON lá do estado dela, né, que é a Paraíba. Tem todos os estados. Agora, isso é certo, então? Isso é vinculado ao imóvel? Ao imóvel, diferente da luz, que é vinculada ao CPF. Tá. Então, eu tenho um imóvel. Se eu fiquei devendo e vendo para outro, eu não sou obrigado a pagar. É feio isso, né? Mas a pessoa pode sumir e o proprietário novo que se vire. E é por isso que é importante, quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela verificar se tem pendência que ele vai ter que arcar. Por exemplo, num condomínio, se tem pendência do condomínio, o condomínio não permite que entre a mudança. Então, isso ele tem que verificar no contrato. Você pode comprar um imóvel, condomínio atrasado, você não verificou, não sabe. Aí, quando você comprou, vai mudar, eles te impedem de mudar porque o condomínio está 6 meses, 3 meses atrasado. As regras do condomínio permitem isso. Então, é importante a pessoa buscar essas informações antes de comprar. Verificar antes de assinar o contrato, sem dúvida. Agora, olha, você pode procurar o PROCON para uma ajuda, mas você vê aí que a lei diz que está ligado ao imóvel. É muito injusto, mas o PROCON vai te ajudar. Sandra, boa tarde. Como o PROCON pode auxiliar os cidadãos em relação à má prestação de serviços públicos, como transporte, saúde pública? Ela é de Maricá, Rio de Janeiro. Beijo, Sandra, boa. Nós vamos ter que separar a pergunta dela em duas partes, né? A questão do transporte público, você caracteriza a relação de consumo, porque mesmo sendo um transporte público, você paga a passagem. Então, você caracterizou a relação de consumo. Então, sem sombra de dúvida, dá para se discutir. Agora, quando a gente fala, a quantidade de ônibus é insuficiente... Eles vão lotados. Aí a gente começa a entrar numa esfera que o PROCON não tem como... agir? Não tem muita forma de conseguir fazer com que o poder público resolva essas coisas. Então, em que circunstâncias a gente atua, né? Eu entrei no ônibus, dei o dinheiro, não recebi o troco. Eu tenho uma carteirinha de estudante e a empresa está se recusando a fazer a renovação da minha carteirinha, embora eu continue como estudante. Quer dizer, são questões que envolvem Agora, na qualidade do serviço ou melhoria dele, não. Nem em saúde pública. Lembrando que a saúde nós também pagamos através do impostos. Aliás, o brasileiro atualmente trabalha 6 meses por ano só para pagar impostos. Então, todos nós aqui que estamos trabalhando desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até o final desse mês, você não recebeu nada, eu não recebi nada, ela não recebeu, ninguém recebeu nada, porque 6 meses a gente trabalha para pagar imposto no Brasil. Então, são serviços pagos por nós, não é? Sim, mas... O ônibus porque a gente paga mesmo e a saúde, mas também não dá para interferir. Mas é um pagamento indireto, né? Quer dizer, sim, não é uma relação direta de consumo. Tá. E no caso de saúde, como vocês atuam? Tem alguma coisa que dá pra... A gente atua na questão dos planos de saúde, né? Dos contratos privados, dos hospitais privados, porque aí você tem, de novo, restabelecida aí a relação de consumo. Agora, público não. O público não tem como. Tá certo. É a Marilene Grossi. Linda Marilene. Olá, boa tarde. Depois que a loja coloca o nosso nome no SPC e a gente pode ir direto no PROCON para resolver? Ela é de Minas Gerais. Depois que já está lá? Sim. Bom, se o nome foi colocado lá indevidamente, imediatamente o PROCON vai solicitar a retirada imediata. Depois da retirada imediata do nome do SPC Serasa, a pessoa pode, através dos pequenas causas, entrar aí com um processo de perdas e danos, já que essa não é a esfera do PROCON, tá? Mas dá para fazer as duas coisas. O PROCON pedir a retirada imediata e a pessoa, então, buscar aí através... Agora, se o nome estiver lá por uma dívida e ela quiser renegociar isso ou explicar, o PROCON recebe também? Sim, até faz toda a orientação. Agora, o que acontece muito, que a gente recebe muito, é assim, o consumidor foi ao seu credor, negociou a dívida e pagou a primeira parcela. Pagou a primeira parcela, imediatamente o nome tem que ser retirado do SPC e Serasa. Não tem nem dias, imediatamente? Ele tem 5 dias. Tá.
tá? Agora, algumas empresas ainda tentam dizer o seguinte: eu só vou retirar seu nome do SPC Serasa quando você quitar a dívida. E isso é um abuso. Isso não é permitido, Essa é uma prática não é abusiva. o que a lei diz. Perfeito. Aí pode procurar o PROCON, Sim, porque sem é uma sombra prática de abusiva. dúvida. Pra gente terminar aqui por hoje, né, que tem tanta coisa para falar, primeiro um abraço a todos aí, mais de 1000 PROCONs no Brasil, né, muita gente trabalhando neles. Quando eu compro algum bem, móvel, imóvel, tal, o que você orienta o consumidor? Toda vez que eu procuro o PROCON para isso, que tipo de prova eu tenho que ter em mãos? Ou seja, que papéis são importantes que eu guarde? É sempre importante você deixar caracterizada a relação de consumo que você estabeleceu com aquela empresa. Então, ter a nota fiscal, ou ter o contrato de compra, ou ter o pedido formalizado, enfim, algum documento que vincule a empresa. É claro que se ele não tem nada, a gente não vai deixar de fazer a carta, mas a gente faz uma carta com menos poder para a solução do problema. Então, é importante levar os documentos. Guardar essas provas aí, você tem como reclamar. Um grande abraço para você, obrigada por ter vindo. Eu conversei com a Augusta Cardoso, coordenadora regional da Fundação PROCON, e eu vou deixar aqui o site, é procon.sp.gov.br, onde vocês encontram todas as informações. Tem também no Facebook Fundação PROCON SP, que é de São Paulo, e tem Instagram também? Tem Instagram, tem Também PROCON SP? Facebook, isso. Bota PROCON lá no Google que ele acha tudo. Entrou no site, encontra todos os links aí para todas as mídias aí. Muito obrigada, viu? Uma boa Eu que tarde para agradeço. você. Um beijo bem grande.